bem. Muito obrigado pela questão. Na realidade, eu nasci no lar espírita, minha mãe tinha mediunidade ostensiva. E desde criança, eu tomei conhecimento, sabedor de que ela, tendo essa mediunidade, que às vezes se apresentava de forma ostensiva, eu convivi com isso com muita naturalidade. E, naturalmente, comecei a estudar, a interessar-me sobre a doutrina espírita, para saber, na realidade, aquilo que a doutrina nos traz. A nossa origem, quem somos, o que estamos fazendo aqui, qual a nossa destinação, porque são perguntas milenares que a humanidade busca a resposta e que o Espiritismo traz. Então, para mim, a mediunidade é um fenômeno, depois que verifiquei nos estudos, como acabei de relatar, é um fenômeno natural que acomete a todos nós, que muitas das vezes somos este instrumento medianeiro e nem temos a noção, a percepção. Quantas vezes estamos diante de uma situação, um desafio para que nós possamos resolvê-lo e as inspirações nos chegam, sem que nós percebamos, surge uma ideia que muitas das vezes é do amigo espiritual, é do protetor, do anjo guardião, que vem nos trazer estas inspirações. E aí, normalmente, quando nós a tomamos, verificamos que era o melhor caminho. Então, todos nós estamos sujeitos a isso. A nossa relação com a Legião da Boa Vontade, ela é como de todo brasileiro da minha geração. Era pequeno e o Alziro Zaru fazia na rádio, né, o seu programa, que era ouvido no Brasil inteiro. Na cidade do interior, onde eu residia, a cidade parava para ouvi-lo naquele momento em que a sua voz, né, estridente, uma voz suave, convidava as pessoas à fraternidade, à prática da caridade. Então, esta relação vem desde aquela época, ao ouvi-lo e, naturalmente, ao longo do tempo, com a própria evolução que a Legião da Boa Vontade vem tendo até os dias de hoje. O Espiritismo, conforme o próprio Allan Kardec nos esclarece, no livro que ele intitulou O que é o Espiritismo, ele nos diz que é uma ciência que, ao mesmo tempo, é uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, nos ensina a relação que existe entre os espíritos, ou seja, entre nós, seja estejamos encarnados, desencarnados ou em ambos os planos da vida. E como uma ciência filosófica, é uma doutrina filosófica, vem nos ensinar que a vida de relação tem consequências morais. Em síntese, é uma ciência que fala da nossa origem, traz-nos informações a respeito do que estamos fazendo aqui, de onde nós viemos, para onde nós vamos. E a doutrina espírita tem uma característica, porque ela é uma doutrina, é uma filosofia, uma ciência, e como filosofia nos traz aspectos éticos, morais, de consequências religiosas. Só que o Espiritismo não é uma religião conforme nós estamos conhecidos. Nós conhecemos, porque as religiões elas foram criadas pelos homens, seja elas quais forem, tiveram a sua gênese com alguém, não é, levando à sua criação, porque Jesus ele não trouxe nem criou nenhuma religião. Na realidade, a religião que denomina ele como sendo o Criador é uma opção dos homens que aconteceu no ano 313 com Constantino, o Império Romano, quando avocou a si o cristianismo para dar liberdade aos cristãos que eram perseguidos. E, a partir daí,
criou-se então a Igreja Católica e a história nos mostra, a partir de então, a sua própria evolução. O Espiritismo é uma doutrina, é uma ciência e é uma religião que diferencia das demais porque nenhum homem pode ou avoca a si a sua gênese, a sua criação. Porque o espiritismo, ele é de origem espiritual, de origem divina, porque foram os espíritos que vieram dizer, anunciar que chegaram os tempos marcados para a humanidade e eles, como ministros de Deus e agentes de sua vontade, vieram esclarecer e instruir os homens, abrindo uma nova era para a humanidade. Então, o Espiritismo é de origem espiritual. Foram os espíritos que vieram chamar a atenção dos homens. Quando nós estudamos a história do Espiritismo, a sua gênese, desde os fenômenos que aconteceu em Hydesville, dos Estados Unidos, da Irmã Fox, as mesas girantes na Europa, na França, até quando o codificador, de forma séria, observando os fenômenos, começou então a realizar questões, e quanto mais profundas eram os questionamentos, mais profundos também eram as respostas. E diante disso, ele observou que estava diante de uma ciência, de algo que a humanidade não conhecia. E a partir daí, ele realizou a codificação, tendo na sua obra básica, o Livro dos Espíritos, todo este manancial como sendo um alicerce de um edifício que, a partir de então, está sendo construído. E como o Livro dos Espíritos é composto de 4 partes, cada parte desta ele veio decodificá-la em outras obras, como da segunda parte ele veio decodificar em O Livro dos Médiuns, a terceira parte, o Evangelho segundo o Espiritismo, a quarta parte, o livro Céu e o Inferno, e a primeira parte ele veio falar da Gênese. Por isso que a codificação espírita nós temos 5 obras. A obra básica, que é o Livro dos Espíritos, e as outras obras que vêm realmente dar uma explicação mais detalhada, decodificando a síntese que cada parte do Livro dos Espíritos existe. E, naturalmente, como é uma ciência que tem um caráter progressivo ao longo do tempo, através das mediunidades abençoadas, nós temos recebido informações, como, por exemplo, a respeito do trabalho de Chico Xavier, do Divaldo Franco, de outros médiuns, que têm trazido à lume obras, vertem da espiritualidade, nos esclarecendo e nos instruindo conforme eles, os espíritos, anunciaram a Kardec desde aquele ano de 1857. Muito bem. O indispensável, primeiro, é um médium conhecer a faculdade. Ele precisa estudar a mediunidade. E hoje, o movimento espírita brasileiro, ele tem e oferece àqueles que adentram as portas das casas espíritas o estudo e prática da mediunidade. Então, é um momento em que a pessoa começa a ter contato com a mediunidade através do seu estudo, conhecendo-a e gradativamente também indo praticando-a de forma orientada, para que possa, a posteriori, ter o domínio deste dom, não é, que, na realidade, precisa, conforme falamos pelo benfeitor Emmanuel, de orientação, para que possa produzir e trazer benefícios à humanidade através da própria caridade. Porque o maior beneficiário é o próprio médium. Porque quando ele começa a estudar a mediunidade, ele começa a entender o que é, como deve se comportar,
e ele começa então a entender que é apenas um instrumento, que, como todo instrumento, precisa estar cada vez mais esterilizado, para que possa, desta forma, ser utilizado por aqueles que realmente são a origem de tudo aquilo que a mediunidade traz ao nosso ambiente. Porque o médium, ele nada mais é do que um intermediário. É como dizia Chico Xavier, ele era um carteiro. Pegava a informação que vinha do alto e passava à sua destinação. Fosse através de livro, de algum recado, de alguma informação, de alguma instrução. Então, a recomendação que nós damos àqueles que começam a sentir a presença de espíritos, seja vendo, seja ouvindo, é através do estudo da mediunidade. E hoje o movimento espírita, a Casa Espírita, tem condições perfeitamente, porque já oferece o estudo da mediunidade àqueles que desejam conhecê-la, independentemente se tenha uma mediunidade ostensiva ou não. Mas, se quiser conhecer, à disposição se encontra nas casas espíritas documentos que orientam, mas, sobretudo, o próprio livro dos médiuns, que é aquele livro que vai trazer aos médiuns as informações, a ponto de nós denominarmos como sendo o manual do médium, para que ele possa conhecer, entender e, a partir de então, dar vazão de forma natural, de maneira caridosa, ao dom que, na realidade, veio para o seu desenvolvimento intelecto, moral. Intelecto, porque ele precisa conhecer. Moral, porque depois do conhecimento, ele vai verificar de que há necessidade de fazer algumas mudanças interiores para que as virtudes que se encontram latentes na sua intimidade, elas possam ser trabalhadas e florescer na massa. Não é? É um momento em que a gente começa a verificar que nós ainda temos hábitos que são hábitos que, na realidade, precisam ser regenerados para a nossa autoiluminação. Muito bem. Eu, primeiramente, agradeço ao Fórum a oportunidade que nos concedeu para que nós pudéssemos participar deste momento, falando a respeito deste assunto. Se eu possa dizer alguma coisa, como palavras finais, o que nós observamos é de que a humanidade necessita muito de amor. E quando falamos de amor, a personalidade que deu o exemplo inigualável do amor foi Jesus. Então, a humanidade precisa de Jesus como nunca. Se eu puder deixar alguma coisa como uma sugestão, já que eu procuro trazer isso para a minha própria existência, é dizer aos que nos ouvem que tenha o Evangelho de Jesus como roteiro. É a única forma de nós estarmos com as consciências tranquilas. Para isto, faz-se necessário que tenhamos uma estratégia que é a ausência do mal em nossa existência e que tenhamos a prece como a fortaleza, este elo divino que nos prende ao Pai nos momentos que nós desejarmos falar diretamente com Ele. Evangelho como roteiro, consciência tranquila como consolo, ausência do mal como estratégia e a prece como fortaleza.